seu altar. Eu quero estar no centro da vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pode me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida, já não tenho mais saída. Eis-me aqui no seu altar. Aleluia. Ele já está aqui. Ele já está aqui recebendo nosso coração. Ele já está aqui recebendo nossa alma, te perdoando, te purificando, te lavando, te fortalecendo. Ele está aqui. Você veio buscá-lo. Não tem motivo para poder você vir aqui em vão. Não tem motivo para poder você vir aqui à toa. O que você veio buscar aqui hoje? Tenho certeza que você veio buscar Ele. Ele está aqui. E você pode senti-lo na sua alma em forma de um abraço. Você pode receber Ele agora, sentir Ele no teu coração, te enchendo de um gozo e de uma paz. E você dizer: Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade, Senhor, e desfrutar da liberdade, Senhor, que ninguém pode me dar. Aleluia. Eu quero estar no centro da sua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pode me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida, já não tenho mais saída. Eis-me aqui no seu altar. Eu quero estar no centro da sua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pode me dar. Eu quero estar no centro da sua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pode me dar. Oh, Espírito Santo maravilhoso, venha, Senhor, nesta noite e fala comigo e fala com o teu povo e seja glorificado através da nossa vida, Senhor. A nossa vida tem que glorificar o teu nome. A nossa vida vai glorificar o teu nome e não envergonhar o teu nome. Essa é a nossa fé, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Batendo palmas, todo mundo agora, vamos lá. Eu quero estar no centro da sua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pode me dar. Pra te entregar a minha vida, já não tenho mais saída. Eis-me aqui no seu altar. Pra terminar, eu quero estar no centro da sua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pode me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha, já não tenho mais saída. Eis-me aqui no seu altar. Eis-me aqui no seu altar. Eis-me aqui no seu altar. Obrigado, meu Deus. Para Jesus, bem forte. Obrigado, Senhor. Amém. Pode sentar, Senhor. No livro de Gênesis,
Nesse momento, foi o momento de ontem à noite, no domingo, do culto de adoração e louvor. Uma boa noite a todos vocês. Eu quero realizar a oração de segunda noite, abençoando esta noite na minha vida, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Aí depois eu vou soltar aqui a pregação no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos trazer para todos vocês. Vou fazer uma contextualização ali na pregação, na palavra, e depois eu trago a leitura, né? Mas antes vamos realizar esta oração, e eu tenho certeza que essa noite de segunda-feira, na minha vida e na vida de todos vocês que estão aqui comigo nesse link, você que recebeu esse link e está aqui orando conosco, tenho certeza que essa noite vai ser de bênção. Nós vamos dormir em paz, vamos deitar nossa cabeça no travesseiro e logo pegar no sono, em nome de Jesus, amém? Muito bem. Se você pode fechar os seus olhos, inclusive se você está em outro horário, você não está agora no momento dessa transmissão, você está em outro horário, né? Se você está em outro horário, então você entenda que Deus está contigo, tá bom? Deus está com você. Vamos fazer o seguinte, pessoal, antes de eu começar aqui a orar, eu vou ter que ver a bateria. Aqui já deu o sinal da bateria que vai acabar. E antes disso, então eu vou colocando aqui para vocês, antes que acabe, né? Eu vou colocar para mim pegar o cabo e ligar. Então eu vou colocar aqui, deixa-me ver. Eu vou colocar esse vídeo aqui falando do canal. Espera só um minutinho. Qualquer coisa eu corto na metade mais ou menos, que ele é de 3 minutos, né? Mas aguenta só mais um pouquinho que eu vou ligar aqui o cabo do computador, tá bom? Então vamos lá. Você já conhece o Ministério Tempo de Oração? Acesse agora o site www.ministeriotempodioração.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros, Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial do site, você encontra os dias e horários dos nossos cultos, momentos especiais. Muito bem. Então agora eu estou mais tranquilo, né? Então vamos realizar a oração? Vamos falar com Deus? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar, meu Deus, essa noite de segunda-feira. Que essa noite, meu Deus, seja uma noite de alegria, de paz, de harmonia na família, de harmonia entre casal. Que esta noite de segunda-feira seja uma noite de bênçãos. Logo quando nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, que logo venhamos pegar no sono. E à medida em que nós dormirmos, meu Deus, que nós recebamos vida, saúde. À medida que atingirmos as etapas do sono, então venha ser reproduzido o oxigênio para o nosso cérebro,
venha ser reproduzido, ó Deus, aquele descanso da alma, e que ao acordarmos, ao nos levantar, Senhor, que estejamos renovados, revigorados, em nome de Jesus. Eu quero pedir a sua bênção, ó Pai, na minha vida e na vida de todas essas pessoas que estão aqui comigo orando, Pai. Essas pessoas que estão dentro do canal É Tempo de Oração, que se inscreveram. Esses que não se inscreveram, apenas visualizaram e não se inscreveram, que o Senhor os alcance. Alcance, meu Deus, essas pessoas que estão perdidas, confusas, meu Pai, sem saber o que seguir nem para onde ir, Pai. Então, Deus, nós sabemos que nós estamos nessa vida para uma missão. O ser humano, ele nasce, ele cresce, ele murcha, ele morre. E ele não veio apenas só para isso. Ele veio para algo a mais, Senhor. E se o Senhor nos escolheu, se o Senhor trouxe essa pessoa a orar comigo, se o Senhor trouxe essa pessoa, Pai, a acompanhar aqui, não a mim seguir, mas acompanhar Cristo, seguir Cristo junto comigo nessa caminhada para a eternidade. Então, Pai, abençoe cada um, em nome de Jesus. Eu quero que você entregue agora nas mãos de Deus a sua família. Entregue a sua vida, a sua alma, a sua família nas mãos de Deus. Entregue seus filhos. Ore agora entregando a Deus o dia de amanhã, o dia de terça-feira. Ore a Deus. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos a minha esposa, meu casamento, Pai. Quero apresentar ao Senhor meus filhos, meus netos. Apresentar ao Senhor, meu Deus, o ministério que o Senhor confiou, Pai, nas minhas mãos. Que o Senhor me dê sabedoria, entendimento, conhecimento, força, temor, força e conselho, Pai. Em nome de Jesus, que o meu coração esteja quebrantado a ouvir conselhos, a aprender, sempre aprender, jamais me achar que sei mais que os outros, que sou melhor, que sou mais forte do que alguém, mas sempre estar na carência, na dependência de Ti. Senhor, nas Tuas mãos eu entrego a minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus primos, sobrinhos, tios, cada um com a sua casa, cada um com a sua família, eu os entrego nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, meus colegas, meus amigos, meus vizinhos, e oro, meu Deus, por esta cidade de Itabirito e por todas as outras cidades, aonde tem alguém orando comigo agora, está representando o seu município, que sejam abençoados as autoridades governamentais, as autoridades eclesiásticas, as autoridades na área escolar, as autoridades na área da saúde, na área da segurança. Que o Senhor abençoe a todos, ó Pai, em nome de Jesus. Esta é minha oração sincera, de coração, sabendo que o Senhor está ouvindo, sabendo de que esta oração está indo direto ao altar de incenso diante do Teu trono, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Meus amigos, meus irmãos, nós oramos, fizemos a nossa parte, e eu tenho certeza que Deus, Ele ouviu a nossa oração, tá bom? Eu quero dizer para você de que todos os dias nós estamos orando 5h15, 6h15, 9h15, meio-dia e 15 e às 18h15. Então divulgue esse canal para as pessoas, dizendo para as pessoas que esse canal é um canal de oração, tá? Tem mensagens, tem ensino bíblico, tem aqui nas playlists vários estudos, escola dominical, temos pesquisas, temos várias oportunidades de você crescer, de você aprender aqui no canal É Tempo de Oração. Então se inscreva quem não é inscrito, divulgue para as pessoas, evangelizando as pessoas, falando do Evangelho através desse canal. Que esse canal ele venha a ser um panfleto eletrônico, uma revista eletrônica, que venha a ser uma mensagem eletrônica, uma mensagem para todos vocês, em nome de Jesus. Tá bom? É isso aí. Então eu vou soltar aqui agora, eu vou soltar aqui a mensagem para vocês ficarem acompanhando. Nós estamos com 14 minutos de transmissão. Fica à vontade.
Dá para você ir fazendo as coisas e ouvindo. E Deus te abençoe. Tá bom? Então eu vou soltar aqui a pregação. Vamos lá então? Cadê? Será que é aqui mesmo? Deixa eu ver se é. Isso no capítulo 12. Hoje eu acordei e é muito engraçado, pessoal, muito assim, muito interessante, né? Porque o que acontece? Isso normalmente acontece comigo de eu acordar assim, ó, tô aqui deitado, como diz o nordestino, de papo para cima, né? E você abre os olhos assim, ó. Porque eu não ouvi de uma forma auditiva, mas ouvi, sai da tua terra, sai do meio da sua parentela. Sejam bem-vindos, boa noite. Agora brilhou, olha que lindo, que bom, né? Sai do meio da tua parentela. Eu abri os olhos assim, fiquei aqui, e você ouvir, não de uma forma audível, fala isso para o povo. Gente, essa experiência que eu tenho tido com Deus como pregador, como pastor, é uma das melhores experiências que o pregador ele tem, que é quando Deus ele fala para você o que você falar para o povo. Porque eu não sei a vida de vocês. Eu não sei o que se passa no coração, no sentimento, na alma. A gente não sabe de nada. Por mais amigo aqui, a pessoa mais próxima de mim aqui é o Sérgio, que a gente está resolvendo coisas, ele vai para um lado, para lá, a gente está resolvendo, mas eu não sei do que se passa dentro dele. Ele tem seus segredos lá com a Juliana, com seus amigos lá, com Deus. Eu também tenho meus, seja bem-vinda. Eu também tenho os meus segredos com a minha esposa, meus conflitos, minhas dúvidas. Então o que acontece? Deus é que conhece e sabe da nossa vida e do nosso coração. Então, quando ele diz assim para mim, porque eu não sou mestre, não sou apóstolo, eu não sou evangelista, não estou mais fazendo aquele papel de evangelista, porque lá em Efésios capítulo 6, versículo 11, o Senhor ele mostra que uns são chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para pastor, outros para evangelista e outros para mestre. Desses 4 aqui, ou desses 5 aqui, eu me sinto muito bem o cuidar das pessoas, ajudando as pessoas a encontrar o caminho. Eu me sinto muito bem fazendo esse trabalho. Eu vou buscar com alegria. Eu vou lá em Corda do Bação buscar, eu vou onde for, só se eu não tiver tempo ou não tiver condições. Eu tenho prazer com isso. Então, é uma maneira de você descobrir também teu talento, é você descobrir o que você tem prazer em fazer. O que você gosta de fazer? É uma maneira de você descobrir teu talento. Tem prazer de fazer isso? Então faz. O meu prazer está aqui. Ajudar as pessoas a encontrar o caminho. E quem já está no caminho e está mancando, ajudar essas pessoas a curar sua ferida para que ela venha caminhar normal, sem mancar. Então, quando você ouve Deus ele dizer assim, fala para o povo. E olha que no decorrer da semana eu tinha falado com o Sérgio, vou pregar isso aqui. Então, uma passagem na Bíblia, eu vou pregar isso aqui domingo, Sérgio. E aí hoje Deus acorda, fala para o povo isso aqui. Aí quando você vai lá no livro de Isaías, que eu não vou pedir para vocês ficarem rodando a Bíblia aí, porque vamos ficar aqui só em Gênesis 12. Aí você vê lá em Isaías 51, dizendo bem assim, olhai para Abraão. Vai ligando as coisas. Deus manda eu pregar Gênesis 12. Falar de Gênesis 12.
Aí eu estou aqui lendo para falar de Gênesis 12. Aí vem, olhai para Abraão. Refere-se ao livro de Isaías 51, que exorta o povo a considerar a fé e a história de Abraão e Sara. Então, quando a gente vai para o livro de Isaías, a gente está no ano 700 antes de Cristo. Então, a gente tem que voar lá para o tempo passado. Isaías está dizendo o quê? Isaías 51, olhai para Abraão. Mas falando para quem? Porque para a gente não é. Isaías não está falando para mim, porque eu estou no futuro de Isaías. Eu estou a 2.725 anos depois de Isaías. E Isaías está falando lá no nosso tempo hoje, 2 anos e 725 anos atrás. Só que Isaías está falando para quem? Para o povo de Israel. E nessa época, o povo de Israel ainda eram os 12 tribos. Nessa época de Isaías, o povo de Israel eram 12 tribos. No tempo de Jeremias, o povo de Israel agora só são 2 tribos. Quer dizer, em vez de crescer, diminuiu. E Isaías está falando para aquele povo lá atrás, antes de perder, antes de sofrer, de morrer, de padecer. Isaías está dizendo, olhem para Abraão. Só que de Isaías para Abraão, se você for fazer as contas, Isaías está no ano 700 anos antes de Cristo. Estou levando vocês a viajar, ó. 700 anos de Cristo. E quando Abraão, para mim ver a vida de Abraão, ele viveu no ano 2500 antes de Cristo. Olha que coisa. Eu vou voltar só para você que está meio confuso. Estou entendendo nada, pastor. Então calma aí, dona Adriana. Vamos lá. Quando se trata de Isaías, o livro de Isaías, Isaías está falando com o povo, as 12 tribos. Quando Isaías morre, vem os próximos profetas, que é Jeremias, Ezequiel, que agora já não está mais falando com as 12 tribos, só está falando com 2. Mas por que só está falando com 2? Porque as outras 10 tribos fizeram o que era mal perante o Senhor. Veio o exército da Síria, ó, eliminou, não deu ouvidos à voz do profeta. Então, a vida veio. É o comum, é o certo, é o da vida. Naquela época, guerra, veio e eliminou 10 tribos, só ficaram 2. Agora é Ezequiel, Jeremias e Daniel, profetas que estão falando para olhar para o Deus de Abraão. Senão vão terminar escravos na Babilônia. Não deram ouvidos, terminaram escravos na Babilônia. Quando eu estou falando sobre estas coisas, pessoal, me vem um temor. Por quê? Porque Deus, ele é muito bom. Ele é bom, ele é justo, ele é fiel. Só que nós colhemos o que nós plantamos. A mão de Deus está estendida sobre todos. O problema são os todos que estão saindo debaixo da mão de Deus. E ele não pode fazer nada. E Deus não pode fazer nada. Então, quando Isaías diz, olhai para Abraão e para Sara, que exorta o povo a considerar a fé e a história de Abraão como exemplo, lembrando como Deus os abençoou e multiplicou a partir de Abraão, que era inicialmente um só, o chamado por Deus para que fosse abençoado ele e toda a sua família. Eu estou contextualizando, porque eu vou depois para a Bíblia, e depois da Bíblia eu não vou sair mais dela, vou ficar nela. Você vê, Deus, na verdade, está querendo formar, a partir de Abraão, uma nova nação, um novo povo. Uma nação, para ser formada, pessoal, precisa de alguns elementos essenciais. Para uma nação ser formada, precisa, em primeiro lugar, de um território. Abraão não tinha, porque ele manda sair do meio da sua terra. Precisa de um território.
Ele precisa de um espaço geográfico onde as pessoas vivem. Depois de uma população, de um grupo que compartilha uma cultura e história em comum. A cultura é bem importante e são os costumes, línguas, crenças que unem o povo. E por último, ter um governo. Então tudo isso, língua, que é o idioma de comunicação, cultura precisa ter uma história. Então Deus está querendo, a partir de Abraão, formar uma nova nação, um povo diferente. Como ele fez. Como ele fez. E aí você vai ver aqui no livro de Gênesis, vamos para a Bíblia agora? Você vai ver aqui no livro de Gênesis, quando Deus, ele fala para Abraão e diz assim, Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E far-te-ei, quer dizer, farei, né? E vou fazer, farei de ti uma grande nação. Ó, uma grande, não é qualquer uma nação, é uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando diz aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra, entra a nossa família. Entra eu e você, todos nós. Porque nós não somos descendentes de Abraão, da genealogia de Abraão. Nós não somos. Tem direito nenhum, mas aqui ele está dizendo que será abençoada todas as famílias da terra. Como que essas famílias da terra seriam abençoadas? Quando o Messias viesse. Quando Cristo viesse. Nós estamos lendo aqui no livro de Gênesis esse fato aqui, esse acontecimento aqui de Deus falando com Abraão. Abraão! Ele, sim, Senhor, eis-me aqui. Abraão, Abraão, sai do meio do teu povo. Sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse período que Deus está conversando com Abraão e falando para Abraão, 2.500 anos antes de Cristo, mais ou menos. 2.500 anos antes de Cristo. Quando vem se cumprir que ele abençoaria todas as famílias da terra em Cristo Jesus, 2.500 anos depois, quando Cristo nasce. Então nasceu o Messias. Então todos que estiverem em Cristo, todas as famílias que estiverem em Cristo, receberão as bênçãos de Abraão. Só que Isaías está dizendo, olhai para Abraão. Tá bom, nós vamos olhar para Abraão. Aí a gente vai ver de que Abraão, ele não era idólatra. A gente vai ver que Abraão, ele tinha contato com Deus, comunhão com Deus. Abraão era uma pessoa que aonde ele estava, ele era abençoado. Aonde ele ia, ele era abençoado, porque ele tinha a bênção. Abraão, ele não era abençoado, ele era a bênção. O que Deus está mostrando para nós nos dias de hoje é que em Cristo nós não podemos ser abençoados. Nós temos que ser a bênção. Eu tenho que ser a bênção. Você tem que ser a bênção. Isso significa dizer de que nós vamos ter que fazer o que Abraão fez. E o que Abraão fez? Ele obedeceu. Quando Deus ele disse, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Você pensa que foi fácil para Abraão? Você pensa que foi fácil até porque nessa época, imagina, eu lembro que até agora aí em 1800, 1900, 1960, normalmente o filho casava, quando ia fazer sua família, o pai dava um pedacinho de terra, ô meu filho, pega esse pedaço de terra aqui para você, porque fica toda a família junta. Não existia esse negócio de sair daqui e viajar como ele viajou 1.600 quilômetros.
E não tinha avião. E não tinha carro, automóvel. Mas ele ia peregrinando. 1.600 quilômetros, é mais ou menos de São Paulo a Salvador. E peregrinando. Ele, sua esposa, seus filhos, filho não, que ele não tinha filho ainda, seu sobrinho. Ia lá. E os seus escravos, seus trabalhadores, ia lá peregrinando. Aonde ele ia, que parava, ele levantava um altar. Olha que incrível é isso, que aonde Abraão parava, que se estabelecia para ficar um pouco de tempo, ele, a primeira coisa que fazia era construir o altar. O lugar aonde ele iria se santificar. Porque o altar, a função do altar é justamente para santificar. Aí você vai ver que no Pai Nosso, Jesus diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, se eu estiver santificado, vivendo uma vida em santidade, uma vida longe do pecado, que é justamente o que Deus está falando para Abraão. Sai do meio da tua parentela. Quer dizer, a parentela dele era uma parentela idólatra. Era uma parentela como se fosse nos dias de hoje, que era churrasco, bebida, sabe, briga, confusão, prostituição. E o Senhor dizendo, sai do meio deles. Que é justamente isso, a mensagem de Deus para o nosso coração, para o seu coração, é justamente isso. Você vê de onde que você está, seja em pensamento, seja virtualmente, mas o que você está fazendo, ou com quem você está andando, ou que grupo você anda, ou tua família, ou seja lá quem for, e o Senhor está dizendo assim, sai do meio deles. É essa a mensagem, é essa a palavra. Porque se você sabe o que Deus está falando com você, e você sai do meio deles, então você está fazendo o que Abraão fez, e você vai desfrutar das mesmas promessas de Abraão. Aonde Abraão ia, a bênção estava com ele. Assim também será a sua vida em nome de Jesus. Você vê de que a mesma coisa Deus fala para Moisés. Deus fala para Moisés, vai e tira o povo lá do Egito e traz aqui no Monte Sinai para que o povo venha me servir. Servir é adorar, para que o povo venha me adorar. Então o povo sai de lá do Egito, quase 3 milhões de pessoas andam a cerca de 365 quilômetros, crianças, gado, velhinhos, pessoas, mulheres grávidas, enfim, e eles conseguem chegar em a cerca de 3 meses, chegaram até o Monte Sinai, caminhando devagarzinho, viajaram aí, trazendo suas mudanças e chegaram até o Monte Sinai. E quando chega no Monte Sinai, Deus fala para Moisés, falar para o povo o que o povo tem que fazer para que o povo seja bem sucedido. A mesma coisa com Abraão. Deus fala com Abraão o que Abraão tem que fazer, que seria obedecer para que Abraão também fosse bem sucedido, como foi abençoado. Hoje, o Senhor, Ele está falando conosco para que a gente venha olhar para Cristo, para que a gente venha seguir Cristo, obedecer a Cristo, que todos nós que estivermos em Cristo, nós vamos estar na obediência, então nós também vamos ser bem-sucedidos aonde a gente for. Simplesmente isso. Porque não se trata somente de bênçãos materiais, de ter minha casa própria, de ter meu carro, de ter meu casamento, de ter minha família, de ter minhas vestes, de ter minha vida. Não, trata-se de vida eterna. Em Cristo está se tratando de salvação, diretamente salvação. Olhar para Cristo, servir Cristo, porque Cristo vem para cumprir a sua promessa, a sua palavra, a lei. Ele vem cumprir o Velho Testamento nos dias de hoje, na graça. E todos que estiverem em Cristo obedecendo serão salvos. Amém, pessoal? Então, examine a sua vida. É como eu comecei dizendo para você, eu não conheço vocês, eu não conheço a vida de vocês.
E quer saber? Nem quero saber, nem preciso, porque eu já tenho muito problema para resolver. Já tem muita coisa de mim, eu tenho que me converter de muita coisa, eu tenho que me libertar de muita coisa. Tem muita coisa ainda que o Genival velho quer voltar e eu tenho que cuidar disso aqui para poder manter a minha fé e não voltar. E olha que era para quanto mais a gente ir ficando mais velho, ser mais fácil, mas parece que está mais difícil. Fica mais difícil, porque as forças e o vigor já não é mais a mesma coisa. Então, cada vez mais eu tenho que me apegar a Cristo. E você, nesta noite, você vai examinar a sua consciência, você vai falar com Deus, você vai procurar seu lugarzinho, e você vai dizer: Senhor, eu sei o que o Senhor está falando para mim sair, e eu vou sair. Eu vou sair. Eu não vou dar nome aos bois aqui, porque você já tem o nome do seu boi. Você já sabe o que é. E olha que o Senhor não está te condenando e te fazendo juramento, dizendo que se você não fizer isso ou não fizer aquilo, que Ele vai castigar, que Ele vai isso. Nada disso. Ele só está falando para você, dizendo: sai do meio deles. Saia do meio deles. E você já sabe o que é. E ninguém precisa saber. E você vai falar com Ele e dizer: sim, Senhor, eu vou sair do meio deles. E vou olhar para Abraão, como Abraão obedeceu. E veio ter Isaac. De Isaac veio ter Jacó. De Jacó se transforma em Israel. Muda o nome de Jacó para Israel. Israel tem 12 filhos. Um dos filhos de Israel chama-se Judá. Dessa tribo de Judá, leão de Davi, leão de Judá, a bandeira, vem nessa linhagem o Messias, o Cristo, que morre na cruz para me salvar. Que já não preciso mais de carneiro, de bode, de animal. O que eu preciso agora é o sangue de Jesus, que já foi derramado há quase 2000 anos atrás. Eu só preciso de reconhecer de que Jesus morreu por mim, deu sua vida por mim, e eu aceito Ele como meu Salvador, como meu Senhor. Eu aceito Jesus. Pronto! E você confessar seu pecado para Ele, e você se consertar com Ele, e andar com Ele, e viver com Ele, e você ter uma nova vida. Porque em Cristo Jesus é simplesmente ter uma nova vida. Amém, pessoal? Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou com você. E a palavra é essa: sai do meio deles. Agora eu não sei quem são esses deles. Quais são os deles do Luciano? Quais são do Odilon, do Sérgio? Quais são do Lorival? Então, aí você: Senhor, entendi o que o Senhor está falando comigo. Eis-me aqui. E aí você vai fazer votos com ele, dizendo: Senhor, estou pronto, me ajude. Você dizer: não tenho força, Senhor, eu estou sem força, eu estou fraco, Senhor, a tentação. E você dizer: me ajude, Senhor. E Ele derramar o Espírito dele sobre você. E você, quando chegar lá na frente, você olhar para trás, você dizer assim: eu não acredito, gente, que eu consegui. Eu consegui. Seja um vício, seja um mau hábito, seja alguma pessoa, uma mágoa, um rancor, um sentimento, o passado, o futuro, eu não sei o que é. Seja lá o que for, sai do meio deles. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, eu trouxe, meu Deus, a mensagem. Graças a Deus. É isso aí. Então, você ouviu essa pregação, ouviu essa mensagem aí. Eu espero que Deus fale ao seu coração. É uma questão, se você ficou até aqui agora, se você assistiu tudo, participou tudo, você não é obrigado, mas você que participou de tudo, assistiu tudo, escreve aí, justificando. Não para mim, nem para... Mas só escreve: assisti tudo, pastor Lira. Assistiu tudo? Então receba tudo de bom, porque você ouviu a voz de Deus. Foi a voz de pastor.
foi a voz de uma denominação, de uma igreja denominacional, mas a voz de Deus. Tá bom? Eu gostaria muito que você escrevesse assim, ó. Não precisa você especificar, mas você escrevesse assim: eu vou sair do meio deles. Esses eles tanto pode ser pecados, esses eles tanto pode ser más companhias. Eu vou sair do meio deles, tanto pode ser sentimentos, emoção, dúvidas, mas todo mundo tem assim que sair do meio deles. Eu tenho coisas da minha vida de que eu tenho que parar. Eu tenho que parar de dar atenção, de dar vida, pensamentos. Às vezes é coisa boba. Não chega a ser pecado, sabe? Que condena a morte, que leva à morte eterna. De repente é algo tão simples que você tem que sair. Você tem que parar. Você tem que parar. Tem que se desviar do mal. E cada um sabe a sua consciência, a sua santidade, né? Cada um conhece. Mas pensa em alguma coisa aí que você tem que sair. E escreve aí: eu vou sair. Eu vou sair dessa. Só escreve isso. Porque quando você escreve, acontece. Pode até demorar um pouco, mas acontece que de repente você não tem tido força, não tem tido ânimo, disposição. E eu quero convidar você daqui de Itabirito, para que todo domingo você esteja aqui conosco. Venha domingo que vem. Enquanto chega domingo, nós temos nessa quarta-feira a leitura da Bíblia, que estamos lendo a Bíblia. Enquanto chega domingo, nós temos sexta-feira, que é a oração de libertação, né? E quando for no domingo, estaremos aqui novamente com essa oração, com essa unção, com essa bênção de Deus na nossa vida. Tá bom? Rua José Benedito 375, aqui ao lado da BR, ao lado aqui do Paraqui, ao lado da ponte, subindo para Itabira. Rua José Benedito 375, no bairro Santa Efigênia. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.